Mas o atentado ainda, então, aparentemente não mexeu muito com o eleitorado ainda, né, Tio Rei? O que a gente pode esperar daqui pra frente? Desde o primeiro dia, até cheguei a observar isso aqui, escrevi a respeito, né, que o paralelo que se fazia com Bolsonaro era impróprio no seguinte sentido. Bolsonaro, primeiro, faltava um mês só para a eleição. é, o Bolsonaro tinha uma rejeição gigantesca, ele não estava na frente, o Lula ainda estava na frente, porque o Lula ainda não tinha, a inelegibilidade não tinha sido sacramentada ainda pelo TSE. Bolsonaro continua a perder para os demais candidatos do segundo turno por um bom tempo e depois aí a disparada, especialmente porque a campanha foi suspensa, ele parou de apanhar, né, dos adversários e passou a dar entrevistas dentro do hospital, enfim, e aí aconteceu o que aconteceu, né? Ah, a coisa americana é diferente, falta ainda 3 meses e 3 semanas, um pouquinho menos, para a eleição. E ali não existe, eu observei isso no dia também, quer dizer, nós não temos, a conformação do eleitorado americano não é a conformação do eleitorado brasileiro. Aqui no Brasil a gente tem um terço que vota na direita sempre. Antes de ser extrema-direita, votava mais à direita, ali, PSDB, não sei o quê, tal, que entendia como sendo o contraponto ao PT. Você tem um terço que vota na esquerda, PT e assemelhados, e você tem um terço que fica oscilando. Ora para lá, ora para cá, ele pode se dividir, mas ele não é fixo. Os nossos swing states aqui, na verdade, são os eleitores, né? Não são estados. Eles podem ir para lá, para cá. Nos Estados Unidos, essas coisas são muito mais é, consolidadas, né? É, acabou. A sociedade está muito mais dividida e não há e não há uma turma intermediária, não há turma do meio. Há os swing states, há os estados que vão para lá, para cá, mas ou o sujeito é democrata, é republicano, e aí eles não se gostam e tal. E Trump levou essa radicalização ao extremo, né, essa polarização ao extremo. Então eu realmente não contava, observei isso, que o efeito fosse o mesmo que houve aqui, né? E acho que realmente não será. Agora, nunca se sabe também, nos Estados Unidos, eis a questão, né? Eu não tenho o número de cabeça, mas o Reagan chegou a ganhar. Ele chegou a, o Reagan, numa eleição, acho que foi a segunda dele, ele perdeu em um estado apenas. Só um estado não levou. Em um estado. Então ele esmagou com os seus convencionais. Quando você pega a eleição percentual, no entanto, não tinha havido aquele troço, né? Não tinha sido daquela maneira. É, foi, a coisa foi muito mais equilibrada, né? Parecia que tinha sido 50-0, não foi. 49-1, não foi. Então, essa diferença de que você está falando de 5 pontos, o que é que isso significa? Os estados que votam tradicionalmente nos democratas vão votar nos democratas, acho. Os que votam tradicionalmente nos republicanos continuam a votar nos republicanos. O problema é o que aconteceu nesses estados que ora vão para lá, ora vão para cá, né? E acho que o episódio do tiro, mais agora a convenção, que sempre eleva um pouco o percentual, né? É claro que o Trump vai ter um momento, ele é favorito, né? As bolsas de aposta dando 66%. Agora, definida a eleição não está. Está muito longe ainda para a gente dizer a eleição está definida, né? Ainda há muito espaço para debate, há muito espaço para se revelar quem é, afinal de contas, Donald Trump, né? E numa conversa com o Robert Kennedy Jr., ele disse quem ele é.
Mas, assim, é um troço surrealista, né? É como a gente está vivendo uma distopia. Parece uma piada, né? Não, nem parece verdadeiro aquilo que está lá, né? Aproveita até para a gente introduzindo aqui, se você quiser comentar sobre isso, para a gente Sim. trazer aqui para o pessoal. Tio Rei, você está se referindo aí então a uma ligação que foi divulgada de Trump e do Robert Kennedy Jr., que no caso é filho do Bob Kennedy, que também aí tem um histórico trágico na família. O Kennedy, como a gente sabe, o John F. Kennedy foi assassinado, depois o irmão dele, quando era candidato, isso quando ele estava na presidência, o irmão dele, Isso. quando foi candidato, também foi assassinado. E aí a gente teve O então essa pai do, ligação. Oi, por favor. o pai do Robert Kennedy Jr., né? Exato, exato. Aí o pai dele foi também, então Trump teve essa ligação com ele, essa conversa foi divulgada, falou-se, claro, ali sobre o atentado, a gente traz os detalhes daqui a pouco, mas teve esse ponto aí chocante dele, no caso, repetindo teorias anti-vacina nessa conversa, né? Tem algumas citações aqui desse trecho da conversa do Trump falando aqui algo de errado com todo esse sistema, uma vacinação tem algo como 38 vacinas diferentes, parece que é para um cavalo, não para um bebê. E você vê que o bebê, de repente, começa a mudar radicalmente. Eu já vi isso muitas vezes. Um posicionamento aí que não é exatamente novidade, né, Tio Rei? Mas a gente vê aí esse discurso tomando ainda mais repercussão depois de todo esse caso do atentado. E é pavoroso, porque o Robert Kennedy Jr. também não é bom da veneta, né? Quer dizer, ele é Eu ia te perguntar assim, ele até, é o... quem é exatamente ele, né? Tá aí como candidato Não, independente para a Casa ele era, Branca. ele era afiliado ao Partido Democrata, agora ele saiu candidato independente. É um cara que é ligado à questão da defesa do meio ambiente e tal, mas ele, por exemplo, é um antivax enlouquecido. E não é que ele é antivax no caso da Covid, ele é contra qualquer vacina. Ele tem teorias as mais amalucadas sobre vacina, né? É um sujeito que definitivamente não é bom da cabeça, né? É um Kennedy que deu muito errado, né? É, E aí, o Trump, veja, que o Trump falasse aquelas barbaridades sobre vacina na presidência já era absurdo, mas de qualquer modo ele estava ali um pouco como Jair Bolsonaro, se sentindo pressionado pela coisa da pandemia e achando que o governo dele ia ser prejudicado pela pandemia, então tentava negar o peso e a importância. Agora, depois de tudo, depois do que se sabe, depois do que se conhece, depois do número das pessoas mortas, ele vem com essa história e conta. Veja, ele disse ali, primeiro comparar vacinas, são 38 vacinas para cavalo e tal, e ele disse que já viu bebês sofrendo alguma espécie de redesignação de alguma natureza, tomando vacina. Não, ele não viu, ele está mentindo. Ele é um maluco, entende? Por que que ele está falando isso? As pessoas acreditam, o país mais poderoso da Terra, o maior exército, o exército mais poderoso da Terra, as Forças Armadas, com maior capacidade de intervenção, um país de ponta no desenvolvimento da ciência, é o país do Vale do Silício, né? Que, aliás, boa parte apoiando o Trump. Tem um presidente que fala isso. Estava vendo ontem alguns documentos da Organização Mundial de Saúde. É, Estima-se que daqui a pouco vai haver uma nova pandemia. Que, aliás, os primeiros passos dela já teriam sido dados, né? A partir do vírus influenza, né? Uma modificação desse vírus, originalmente da gripe aviária, que já passou para mamíferos, especialmente para gado nos Estados Unidos. Já há algumas pessoas que foram contaminadas com uma letalidade acima de 50%. E sei lá, daqui não sei quanto tempo corre-se a ter outra pandemia. É isso que o Trump vai dizer para as pessoas diante da vacina? É isso que o presidente dos Estados Unidos vai dizer?
Então, assim, parece mesmo um universo distópico, né? Fazendo um trocadilho aqui, despótico e distópico, em que você tem um maluco, literalmente, capaz de dizer qualquer coisa. E mesmo quando ele está falando, viu, Natália? Se você percebeu o tom, ele conta que o Biden ligou para ele, disse que a conversa foi agradável. E aí, então, eu estava contando para ele que se eu não tivesse virado minha cabeça, que eu virei para um gráfico que era sobre imigrantes, aliás, né? Ele aproveita para ser ali, ter uma conversa, enfim, que ataca o Biden, no último caso, né? Mas aí apareceu um enorme mosquito no meu ouvido, e aí dizem que é de AR-15. A R15, que aliás o Obama tentou banir com posse das pessoas de R15, também o Biden, e nunca se consegue ali, né? E ele conta com certo orgulho. Há um troço doentio, né, em relação às armas nesse país, né? Não há dúvida disso, né? Tem lá uma segunda emenda de 1791 que eles se negam a mexer, né? Que a pessoa pode ter qualquer tipo de arma. E entendo, obviamente, facilita as coisas mais pavorosas, né? O que interfere gravemente no índice de homicídios dos Estados Unidos, quando você compara o país rico que é com a Europa rica, o índice de homicídio dos Estados Unidos é 5 vezes maior, né? Que é em razão disso, obviamente, também, né? Então, assim, é um negócio apavorante, né? E é igualmente apavorante porque hoje, aqui e ali, existe um esforço de normalização dessa gente. Falar assim, enfim, esse ponto de vista é assim mesmo, né? Até li um artigo do sujeito dizendo, precisamos parar com esse negócio de dizer que normalizar, afinal são normais. Não, não são. Quando se fala normalizar, não é negar a realidade. É claro que essas pessoas existem. É preciso saber se vai dar combate a elas ou não. Se vai considerar que esse é um ponto de vista como qualquer outro ou não. Eu não acho que seja. Eu não acho que seja. Quando eu falo não normalizar, aí eu falo de mim. Eu tenho um podcast, é meu, o meu e do Valfrido. Eu não entrevisto antivax. Eu não entrevisto porque eu não quero saber o que eles pensam, porque eu sei. Eu não vou entrevistar esse tipo de vagabundo. Eu sei que eles existem, mas eles têm de ser combatidos. E não normalizados nesse sentido. Pois não, senhor antivax, mas o que o senhor acha aí? Por que a vacina é ruim? Aí eu vou contra-argumentar, com argumentos da ciência, ele me oferece o quê em troca? As suas impressões, as suas maluquices, e aí eu sirvo para ampliar a sua loucura, para de algum modo endossar a sua loucura. É isso que é não normalizar. Fascista, não tem que se debater com fascista, tem que se combater fascista. Esse é o ponto. Eu não quero debater com nazista. Não, me explica aí, por que você acha que os judeus têm de ser exterminados? Pois não, quero saber o seu ponto de vista. Não, ele tem que ser combatido. Tem que ir para a cadeia. É outro papo, né? E a mesma coisa em relação a essas questões de ciência. Nós estamos vivendo uma era de uma certa loucura em que até mesmo alguns que se querem grandes pensadores, não vou entrar na polarização, vou ficar aqui, quero ser o crítico de todos. Não, eu também sou crítico de todos, mas eu vou ser crítico de todos, quer dizer, eu vou considerar que uma perspectiva fascista é igual a uma perspectiva democrática? São apenas pontos de vista distintos? Não. O que há? Eu realmente venho de outra época, meu filho. Não, 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 não vou entrar nessa. Não é? Recomendo, aliás, a todos. Deve estar no HBO Max, é isso, meu amor? É o filme Mephisto, acho que está. Vejam o filme Mephisto, Mephisto com PH, né? Do Steven Zabel, que é a história de um ator alemão, a história real, a personagem só teve o nome modificado, do Klaus Mann, filho do Thomas Mann, é o autor da história originalmente,
filme feito pelo Istvan Szabó, de um ator alemão importante e tal, e ele decide. Ele era um grande ator, trabalhava com o pessoal de esquerda na Alemanha, tal, a ascensão do nazismo, e ele resolve dizer: eu sou ator, eu posso conviver com qualquer governo, eu não preciso me opor ao nazismo. O nazismo acha que ele é o máximo e ele é transformado no ator oficial da Alemanha nazista. E ele acha que ele estava sendo ator o tempo todo apenas. Vejam o filme, que é quando o sujeito, assim, a sua operação intelectual o tempo todo é normalizar aquilo que ele vê, é normalizar a barbaridade nazista, dizendo, não, tudo bem, é só um ponto de vista diferenciado, é um ponto de vista que não é o meu. Né? Vejam o filme. É um filme espetacular. É uma discussão que se O Google atualizou Play muito tem. aí. Não, É. perdão, não, você ia comentar que é isso, é uma discussão que se atualizou muito nos últimos anos, até quando a gente Sim. vai entender essa parte de falsa dicotomia que se falam, né? Existe essa questão, essa necessidade de se ouvir o outro lado, mas enquanto isso aí foi uma questão criada enquanto se tratava de respeitar limites ali. No caso, a gente citando aqui questões Claro. democráticas, questões de ciência, partindo-se aí de um pressuposto que rege até trabalho de jornalistas, no caso. A diferença é sempre mais do que bem-vinda, respeitada e necessária, mas existe aí esse paralelo que você estava levantando, né, Reinaldo? Não, o outro lado é o seguinte, o outro lado existe quando o outro lado, quando o ponto do outro lado não é me destruir, né? Aliás, a discussão é antiquíssima, o Karl Popper já colocou isso no paradoxo da tolerância. Não pode haver tolerância se o fundamento daquele que eu deveria tolerar é me eliminar. Que diabo é isso? Então, isso no ponto mais extremo. E no que diz respeito a essas barbaridades do trumpismo, da extrema-direita brasileira, que diabo de tolerância é essa? Que outro, o outro lado existe dentro de uma perspectiva democrática. Agora, é o outro lado que destrói a divergência? É o outro lado que sabota a vacina? É outro lado que diz que vacina tem efeitos teratológicos em bebês e vai provocar não sei o quê? Agora, isso está em curso. Isso está em curso. É pavoroso que assim seja. E aí, eu acho que diante disso só tem uma postura decente, só tem uma postura razoável, que é a postura do combate, é a postura da resistência. É sim a postura da indignação moral. Não existe nada de errado com a indignação moral. Sabe o que está errado? É a imoralidade que nunca se indigna. E isso está errado. Agora, é claro que não pode ficar só na indignação moral também, né? Precisa ver o que você pode fazer efetivamente para melhorar as coisas. Faça. Mas o primeiro passo da resistência é sim indignação moral. O que é de errado com ela? Errados estão aqueles que, diante das piores barbaridades, dizem: ah, não, isso não é nada, já vi antes. Não tem que me indignar com isso, não. Né? Isso é a perspectiva de quem não se indigna nunca, ou seja, a perspectiva de um canalha.